Olá, eu sou Eliseu Fortes e esse é o canal Direita Crítica e eu te convido a curtir o nosso canal e a divulgar o nosso trabalho. Eu estou fazendo esse vídeo porque a imprensa está em tempo de morrer porque o governo federal gastou 15 milhões de reais em leite condensado, na compra de leite condensado. Mas vejam só, é um absurdo o tanto que a máquina pública tem crescido. E isso, não estou dizendo que o governo federal não tem culpa, ou que tem que ter culpa, ou que deixa de ter culpa. O que eu estou dizendo é que ninguém suporta mais o tamanho do Estado brasileiro. Ninguém suporta mais o tamanho da União, ninguém suporta mais o tamanho dos Estados-membros, ninguém suporta mais o tamanho dos municípios do Brasil. Tamanho que eu estou falando é o inchaço da máquina pública. Ninguém suporta mais pagar para político, ninguém suporta mais pagar o judiciário, ninguém suporta mais pagar o Ministério Público, ninguém suporta mais pagar funcionário público, ninguém aguenta mais pagar tributo neste país. Essa é a questão principal. Não é a imprensa pegar um fato e começar a pensar que aquilo lá representa toda a deformidade do sistema. Não, aquilo é um cisco no olho do Francisco, como diz o ditado. O que o governo federal gastou, por exemplo, o governo federal gastou 632 milhões em alimento para as Forças Armadas. Tem 370 mil pessoas trabalhando nas Forças Armadas brasileiras, o que significa que, se você pegar esse valor pago, 632 milhões, dividir por 370 mil e dividir pelos dias do ano e dividir por 3 refeições, não vai dar nada. Não vai dar nada para cada um, mas somando tudo, dá muita coisa. Se a gente pegar o que a Justiça do Trabalho recebe, o que a Justiça Federal recebe, o que as justiças estaduais recebem, o povo fica louco. O povo vai ficar doido, porque nós estamos vivendo uma situação onde o Estado é a maior empresa do Brasil. Ninguém emprega mais do que o Estado e é uma neurose para fazer concurso público, porque todo mundo quer uma boquinha no Estado. Todo mundo quer ser funcionário público. Por quê? Porque não está dando mais certo você tentar iniciativa privada, porque o Estado está abocanhando tudo. Esse é o nosso grande problema, a dívida pública brasileira, a dívida pública dos estados, dos municípios, da União, ninguém suporta mais pagar isso. E o Estado é ineficiente. Aí o que o Estado faz quando ele não tem dinheiro? Aumenta tributo, ou seja, a gente tem que pagar mais para ele ser mais ineficiente, pegar mais dinheiro, e daí aumenta tributo e vai ser mais ineficiente, vai pegar mais dinheiro da gente. Meus amigos, enquanto nós não tivermos uma reforma completa para acabar com esses privilégios, para acabar com toda a mordomia estatal. Veja o STF, é um ministro para julgar, uma pessoa para puxar a cadeira, outra para colocar toga, outra para ajeitar o colarinho, outra para passar pano. Gente, pega a prefeitura de vocês. Pega a prefeitura da cidade que você mora aí. Vai lá no portal da transparência e dá uma olhada nas licitações. Você vai ficar maluco. É um absurdo o que se gasta. Nós estamos vivendo uma crise institucionalizada do tamanho do Estado brasileiro e isso não se reflete só nesse ano de 2021 que a imprensa resolveu fazer rebuliço com um fato. O governo federal gastou 1,8 bi na compra de alimentos. Vai ver o tanto de gente que trabalha para o governo. Se você dividir pelo número de pessoas que trabalham para o governo, não dá nada. Não dá um alimento de 10 reais. Não dá. Por dia. Mas nós estamos vivendo num período
onde o governo está cada vez maior e os esquerdopatas estão querendo fazer o governo ser cada vez maior. Pode ver, está na época de voltar às aulas. Quantos professores existem no Brasil? Quantos servidores da educação existem no Brasil? E o governo incompetente em todos os níveis, todos os níveis. Eu não estou falando só de governo federal, ou só de governo estadual, ou só de governo municipal. Eu estou falando que o funcionalismo público não gera riquezas para o país. Aí vem um ou outro aí e fala assim, mas a Lava Jato recuperou não sei quantos bi. Se for fazer o cálculo do que gastaram e do que recuperaram durante todo esse tempo que o funcionalismo público está crescendo no Brasil, que a máquina pública está crescendo no Brasil, que os concursados estão crescendo no Brasil e cada vez mais, e colocando salário penduricalho e gente que fica afastada, nós não damos conta. Simplesmente não damos conta. A iniciativa privada precisa tocar o Brasil. Essa é a questão. Ninguém suporta mais governo. Ninguém suporta mais máquina pública. Ninguém suporta mais tamanho do Estado. Ninguém suporta mais cada cidade ter na sua prefeitura a maior empresa da cidade. Ninguém suporta mais o Estado ter tanto funcionário. Ninguém suporta mais a União ter tantos funcionários. Para que tudo isso? Aí o Estado pega para si. A segurança pública pega para si. A educação pega para si. A saúde coloca um monte de gente para trabalhar. Não dá nem educação, nem saúde e nem segurança. A gente tem que recorrer à iniciativa privada e daí o Estado diz que não está conseguindo pagar os seus servidores e daí cobra mais imposto, mais imposto, mais imposto, com a promessa. Nós vivemos de promessa. É disso que nós vivemos, de pura promessa. Quando que nós vamos abrir os nossos olhos e ver que o Estado não é eficiente em lugar nenhum? O Estado não é eficiente se os seus governantes for de esquerda, não é eficiente se for de direita, não é eficiente se for de centro. O Estado é ineficiente por si. É uma característica do Estado ser ineficiente. E até quando nós vamos suportar isso? Mas se tirar o presidente da República que compra leite condensado, a imprensa quer enfiar isso na nossa cabeça. Gastou 15 milhões de leite condensado. Isso, perto do que é gasto todo dia para serviços que não são realizados, ineficientes. Serviços que deixam a desejar. Quando são realizados, deixam a desejar. Na maioria das vezes, nem realizados são. Isso não é nada. Não estou justificando a compra, mas estou falando que isso é o modus operandi, o modo de operação do Estado brasileiro desde que foi fundado. É ineficiência em cima de ineficiência, hipocrisia em cima de hipocrisia, gente fazendo de conta que trabalha, gente fazendo de conta que é superior aos outros pelo simples fato de ostentar uma atividade estatal. E a gente acreditando no Estado. A gente acreditando que, se não fosse o Estado, como que estaria o Brasil se não fosse o Estado? Como que estaria o Brasil se não fosse o poder público? Inclusive, quem é servidor público, quem passa no concurso, vocês já devem ter visto isso. Quem passa num concurso público fala, eu estudei para passar num concurso público. E agora vocês têm que saber que eu sou concursado estável. Eu quero saber do rendimento. É do rendimento. E às vezes eles esfregam na cara da gente um rendimento que nós sabemos que é ilusório.
Quando vem o STF e diz, porque o STF julgou no ano de 2020 600 mil processos. O que é isso, gente? Isso não é justiça. 11 ministros não podem julgar 600 mil processos, não. Eles estão fingindo que julga e a gente fingindo que acredita. E os demais servidores que se colocam como se vítimas fossem, que tal a gente fazer diferente, então? Deixa os servidores com o mínimo necessário e terceiriza todo o resto, que seria o que salvaria o Brasil desse emperramento com a dívida pública. A nossa dívida pública não vai ter fim, o Brasil vai quebrar. Só não quebra porque aumenta a tributação, só não quebra porque aumenta cada vez mais impostos. E o ministro Paulo Guedes está dizendo, de vez ou outra fala, que tem que taxar as grandes fortunas, tem que taxar a herança, não tem que taxar mais nada, ninguém suporta mais pagar tributo. Ninguém suporta mais pagar tributo. Ou será que vocês não sabem que se taxar as grandes fortunas, isso aí vira custo de produção, isso aí vai arrebentar no pobre? No pobre, porque quem paga a maior parte da tributação é o pobre. O Estado não está preocupado com o pobre, não. O Estado não quer defender pobre, não. O Estado quer mais e mais e mais dinheiro e mais e mais e mais poder. É por isso que o Estado existe, para ter poder. Se o Estado não quisesse poder, ele acabaria em nada. E cada vez mais, cada dia que passa, o Estado quer mais poder. E isso significa que ele vai te pegar de qualquer forma, ou na tributação direta, ou na tributação indireta, ou na tributação sobre o consumo. O Estado vai te pegar. E tem os adoradores do Estado aí. Tem muita gente que adora o Estado, além da esquerda, hein? A esquerda adora mesmo. A esquerda fala que você tem que abandonar até pai e mãe por amor ao Estado, que o indivíduo não existe, o que existe é o Estado. Isso nós já sabemos. Mas e os da direita? Que não abre o olho e fica defendendo intervenção estatal em tudo quanto é lado, tudo quanto é lugar. Intervenção estatal, mais intervenção estatal, e tem que taxar, e tem que cobrar, e tem que cobrar, e tem que cobrar tributo, e tem que inventar isso, inventar aquilo. Não tem que inventar mais nada, tem que diminuir o tamanho do Estado. Vocês vejam como é o sistema. O Bolsonaro colocou lá um secretário para estatizar empresas. Ele pediu demissão porque não conseguiu, o sistema não deixou. E o que o presidente fez? Aceitou a exoneração dele. E aparentemente não se fala mais em em privatização. Por quê? Porque a estatização é o sonho de consumo da esquerdalha comunista. E se você falar em privatizar, os esquerdopatas ficam malucos, porque eles estão enfiados nas universidades, enfiados nos órgãos públicos, ganhando milhares de reais por mês para ficar insuflando o Estado a ser cada vez mais potente, mais forte, mais arrecadador. Sabe que tem que ter um louco. Tem que ter um louco. O Bolsonaro ainda é pouco louco. Tem que ter um mais louco. Um que não pensa em reeleição e que chegue lá e coloque uma raça de vagabundos para correr. E respeite o povo brasileiro, o dinheiro do povo brasileiro. O Estado não é efetivo para coisa nenhuma. Se você colocar um pipoqueiro particular e colocar um pipoqueiro do Estado, o pipoqueiro do Estado vai dar prejuízo. Isso em todas as áreas, em qualquer área.
A saúde seria muito melhor se fosse privada. A educação seria muito melhor se fosse privada. Mas sem conluio mesmo com o Estado. Sem conluio com o Estado. O transporte público seria muito melhor se fosse privado. Mas é privado. Não, não é privado. Porque o governo define preço máximo. Quando o governo define preço máximo, ele já está interferindo além do que deveria, porque o mercado é livre. E nós vemos a mobilidade urbana em frangalhos por causa da intervenção do governo, da regulamentação do governo. Se formam cartéis por causa do governo. Oligopólios, monopólios por causa do governo. O governo é amiguinho dos grandes, dos mega empresários. Principalmente os governos de esquerda. Não tem nenhum país de esquerda com políticas progressistas, que é o nome que arrumaram, porque a esquerda está queimada, e colocaram de progressista. Não tem nenhum país progressista que não tenha oligopólios e monopólios que o governo está enfiado pelo meio. Então o que nós precisamos, meus caros, não é ficar fazendo vendaval com compra de leite condensado, não. É saber a causa. É o governo enorme, o governo grande, o governo gigante que precisa diminuir de tamanho. É isso. É isso. Não vai pensar que é porque os outros governos não faziam isso. Fazia. O Fernando Henrique fazia, o Lula fazia, Dilma fazia, antes deles faziam e depois deles vão continuar fazendo. Porque o governo tem uma sede de gasto, o governo é perdulário por si. Volto a repetir, abre o portal da transparência da sua cidade, da cidade que você mora, e olha o tanto que a prefeitura compra de alimento. E você vai entender por que o governo federal gastou 15 milhões em leite condensado. O problema não é esse. O problema é que se não tivesse demanda para esses 15 milhões de leite condensado, não existiria compra. E a demanda existe porque a quantidade de funcionários públicos, de servidores públicos é muito grande. Nós precisamos de fazer um enxugamento completo nessa máquina estatal. Ou a gente faz, ou a gente quebra. O Brasil já quebrou diversas vezes e só está em pé ainda porque o governo cobra cada vez mais do cidadão individual, da pessoa individual, do cidadão que trabalha e que, apesar do governo, consegue comprar alguma coisa para poder pagar mais imposto ainda. É isso que nós precisamos extirpar completamente. Caso contrário, a gente vai ver todo início de ano, ou no final de ano, a imprensa falando que o governo gastou não sei quantos milhões em alimentação. Isso não cura, isso não é a causa. A causa é o tamanho do Estado. A causa é o tamanho do poder público. A causa é a remuneração dos servidores públicos, que ninguém suporta mais pagar. A causa é a agregação dos penduricalhos, principalmente da aristocracia do serviço público, que ninguém suporta mais pagar. Enquanto a gente não atingir a causa e ficar enxugando gelo, nós não vamos ter outro desfecho que não seja os gastos perdulários do governo. Vamos estudar um pouco. Será que não era hora de diminuir de verdade o tamanho do Estado, mas de verdade deixar o mínimo de interferência estatal e o máximo de livre mercado? Nós estamos com tanto tempo de República Federativa do Brasil, nós estamos com tanto tempo de Estado grande, nós estamos com tanto tempo de Estado perdulário. Vamos ficar até quando esperando o Estado ser bonzinho com a gente? Ele não vai ser.
Ele não vai ser porque ele não é. Eticamente ele não é, moralmente ele não é, e ele não vai ser porque ele não nasceu para ser bonzinho com ninguém. O Estado nasceu para ser isso que ele está sendo: ineficiente, gastador e tomador do dinheiro do contribuinte, que não é contribuinte coisa nenhuma, né? Porque se fosse contribuinte de verdade, segundo a literalidade da palavra, a gente ia lá e doava para o governo, mas não é doado, é tomado. E ai de você, ai de mim, ai de nós, se nós não pagarmos. Então a gente precisa mudar a causa. O efeito nós já sabemos qual que é. O efeito é que tem cidades quebradas, estados quebrados, e a União está quase que quebrada também, porque ninguém suporta mais essas gastanças. E não se iluda, governo de esquerda, de direita, de centro, de onde for, vai gastar, porque o governo gasta. Um abraço.